Eva, vamos começando aí, né? Respirando, fazendo a sintonia entre nós, né? Mas também entre nossa mente e nosso corpo. E aí a gente vai olhando postura, respiração, né? Essas duas coisas são fundamentais, né? Postura e respiração para chegar o espírito na matéria, né? Ele prestar atenção no corpo, guiar o corpo, né? Eu me lembrei agora de um dizer da medicina chinesa que na verdade, é energia e sangue, né? O espírito e corpo. Que o espírito é o mestre do corpo e o corpo é a mãe do espírito, né? Então, essa combinação é muito promissora, né? E pertinente. E aí, enquanto a gente vai fazendo essa prática, né, de perceber o corpo, a postura, alinhar o corpo, buscar um ajuste, né, ver se tem alguma coisa que está incomodando, que a gente possa mexer mais naquela parte, despertar para começar, né? Mas também a respiração, né? Brasília, que o E médico acolhendo ela no corpo, o movimento respiratório. Ver também se tem alguém que quer falar alguma coisa, quer se manifestar de algum modo, alguma pergunta, alguma sugestão, né? Algum depoimento também da experiência que vem tendo com a massagem, né? Aí eu deixo aberto, se alguém quiser falar, pode falar agora ou a qualquer momento, mas agora a gente pode até se direcionar um pouco com essas considerações, né? E Doutor enquanto a Marcos, gente aguarda... não sei Oi, se Vitor. seria pertinente falar sobre isso, mas é o caso, por exemplo, de uma pessoa que teve problema de embolia pulmonar e tem umas bolinhas ainda no pulmão. Seria algum exercício importante para controlar isso aí, além da medicação que tem que tomar? Eu acho que, nesse caso, né, que já houve o episódio, né, da embolia que vem das veias, né, de coágulos e êmbolos, né, nas veias e que vai dar no pulmão, né, porque a veia vai drenando para o coração, do lado Começou na direito do perna, na coração. verdade, a embolia começou na perna. Exatamente, é muito comum, né? E aí a gente realmente precisa cuidar das pernas para não deixar criar êmbolo, né? Então, esses exercícios de rodar a perna e tudo. Agora, uma vez que já tem, aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a manipulação, com tudo isso, porque pode favorecer, né, que desprenda os êmbolos e que vá lá. E um dos problemas da COVID é muito esse, né, de dar uma embolia, uma coagulação disseminada no corpo, né, que cria os êmbolos. Mas uma vez que ele deslocou, é uma coisa que pode ser grave, fatal, inclusive, né? E que tem ainda êmbolos no pulmão, aí eu acho que é tratar mais essa parte pulmonar, né? E aí todos aqueles pontos que a gente, né, o centro do peito, né, a massagem embaixo da clavícula, né, chegando nesse pontinho que é um buraco, né, embaixo da clavícula, antes de passar para o ombro mesmo, né, um ponto que chama o portão das nuvens, né, em referência a esse ar que entra e sai como nuvens dentro da gente, e exatamente no buraco, e um dedo, a largura de um dedo, abaixo do buraco, que aí se chama Palácio Central, né? Que aí fala do tórax como um todo, como essa forma, né? Palacial também, pela representação dos órgãos que aí tem, do pulmão, que são os ministros, né? Do coração, que é o soberano, né? E mesmo do fígado, que é o general, né? Dessa tomada de decisão. Então, por exemplo, esses dois pontos são fundamentais para a gente tratar
do pulmão, de uma maneira geral, né? Então, inclusive para tratar da saúde do pulmão, né? Não só aí entra também a embolia, gripe, resfriado, a própria COVID, né? Ansiedade também, aí sai mais desse âmbito de pulmão, entra em coração também, né? E o ponto central, né? Mas sempre bom também lembrar que esses pontos, né, entre uma costela e outra, esses espaços intercostais, perto já da borda, ou encostado na borda do externo, né, quando cada costela pega no externo, né, esses pontos são também bem importantes para essa energia ou para a saúde do pulmão ou para o tratamento do pulmão. Então, esses pontos devem ser sempre usados, né? E aí a gente pode incluir em torno das mamas, né? Então, pegando no gradil costal, o ponto no fundo da axila é um ponto importante para o coração, né? E essa linha lateral das costelas, essa parte das costelas que fica abaixo das mamas, né? Na linha do mamilo tem um espaço intercostal maior que o outro, né? E aí a gente também pode pegar, e sempre com essa visão, né, de um lado e do outro lado, né? Então, fazer bem essa parte do tórax, né? E aí você pode ir desenvolvendo outras coisas também, como massagens, né, circulares, junto com a respiração, né? Procurando também sempre fazer a massagem e a respiração como um conjunto, né? Então, estar atento à respiração. E a própria respiração profunda, ela já facilita o fluxo de sangue da imunologia pulmonar, né? Quando você respira fundo e vai criando, né, tanto na perna quanto no pulmão, caminhos de sangue, né, que contornam esses êmbolos, né? Então a gente vai fazendo isso. E claro, a mão, né, comecei a fazer, não tinha nem preparado a mão, mas é uma possibilidade também, né? Mas a gente volta para a mão agora, né, para ativar mais ela, né, seja com o esfregar as mãos, seja uma batida, uma palma na mão, né, e aí diversos jeitos de a gente, né, trazer movimentos para a mão que vão, e massagens, né, por exemplo, essa aqui é uma massagem interessante, né, quando ela é no mindinho, ela tem essa influência mais em coração, né? Mas quando ela vem para a base do dedo polegar, ela tem uma referência ou tem um caminho, né, que vai exatamente se unir com aqueles dois pontos lá do tórax. Então, você fazer a massagem no centro, né, e é um ponto bem dolorido, é bom também para a vitalidade do pulmão, né? Assim como o punho, né, no rumo do polegar, exatamente entre o osso da mão e o osso do punho, né, a gente pode esfregar, né, uma técnica que pode ser feita, né, você pode esfregar com o dedo, né, com o polegar, né, mas pode também esfregar um punho no outro, né? À medida que esfrega a mão, dá uma esfregadinha no punho e vai compondo, né? Ou o punho mesmo, aí você passa no ponto do pulmão, mas tem todos os outros também, o do coração, lá de um lado, de outro. Então, você também vai fazendo essa rodada, né? E estimulando também pelo movimento, e aí girar os punhos, né? Para um lado, para o outro, também vai fazer circular essa energia nas mãos, né? E que tem um efeito lá no pulmão, né? Então, isso vai, através desse canal, né, desse canal anterior do braço, beneficiar também o pulmão. E aí a gente pode
juntar, né, essa parte do centro que a gente já fez a massagem, a parte da mão, né, que é bem ativa no centro, e aí a gente pode também pegar cada dedinho, né? Hoje aqui em Planaltina, no Serpis, a gente começou exatamente com essa massagem nos dedos, né, dando esse beliscão na ponta do dedo, que tem um efeito muito grande a nível central, a nível de cabeça, né, e de tórax, né, e aí entra coração, quando é o mindinho, né, mais nas costas, na parte posterior, quando é o anular, mais nessa parte digestiva e cardíaca também, quando é o dedo médio, né, do intestino grosso, que faz esse par com o pulmão, né, e do polegar com o pulmão também. Então, isso, né, esse estímulo na ponta do dedo vai fazendo essa mensagem, né, lá para o centro, tanto para o tórax quanto para a cabeça. E aí, para que esse poder, né, essa estimulação das mãos tenha um efeito central lá, é necessário que os ombros, né, estejam permeáveis a esse caminho, né? Então, a gente mexe os ombros também, solta, recoloca eles, coloca o tórax, né? Amplia esse volume do tórax e essa conexão que o tórax faz com as mãos, né? Então, também essa forma, né, que a gente dá no corpo, ela permite que a circulação circule melhor. Então, se você está num movimento assim, ele é mais constrangido, né, de circular. Se você faz isso e arredonda, né, uma parte com a outra, e ainda mais se você dá o movimento, né, a amplitude dos movimentos, o grande moinho de vento, né, que você faz tudo isso, isso vai facilitando que essa conexão das mãos extremamente poderosas, né, dos pontos das mãos extremamente poderosos, com o centro do tórax e do tórax com o centro da mão, seja permeável, né? Então, os ombros, a gente tem sempre que verificar, e, claro, os cotovelos também, que é uma articulação, eu diria assim, mais simples, né? Porque ela faz uma dobradiça e ela faz um giro, né? E os punhos, né? E os ombros, eles têm uma coisa mais esférica, né? Que permite uma amplitude maior de movimentos. E aí, um dos movimentos que pode beneficiar o pulmão também é você colocar os polegares lá no pontinho ou no portão das nuvens, que é exatamente o buraquinho mais profundo, ou um dedo abaixo dele, né? Aí você faz alguma diferença, né? Ou talvez botar nos dois, né? Você apoiar o polegar e aí mexer os seus braços, né, com isso, ou simplesmente fazer a própria massagem, né, uma técnica especial desse ponto, né, e você ir com o polegar apoiado, né, fazendo um movimento de mão e estimulando esse ponto central. Depois isso fica marcado, né, um estímulo forte, você vai dosar de acordo com a sensibilidade desse ponto. Geralmente eles são um pouco doloridos, né? E aí você vai respeitar essa dor, né? Mas fazer esse estímulo, descobrir esse ponto, né? E ver o que fica marcado no ponto após a massagem, né? Qual a sensação, que marca você deixa ali. E isso é importante, né? Você deixar uma marca da massagem quando você faz, que nem pode ser uma coisa tão marcante ou tão que possa machucar você, né? Mas também que tenha uma presença, né? Ou se a gente tiver bem evoluído, né? Assim, ou com a prática já desenvolvida, a própria mente, né? A colocação do corpo, né? Da postura e a colocação da mente, ela é capaz de estimular todos os pontos da gente, né? Então, durante a massagem, né, física mesmo que a gente vai pegando, a gente vai aprimorando essa capacidade mental, né,
ou espiritual da vontade da gente, do controle da gente de ser capaz de aumentalizar aquela parte passar por alterações de fluxo de sangue, da captação nervosa, seja da captação, seja do nervo motor, né, que mexe ali, que vai sendo estimulado, né? E combinando com essa parte, né, que a gente já fez, que é da mão, né, e de um lado para o outro, e que também pode ter, né, além do punho e dos pontos das mãos, como a gente já viu, especialmente esse do punho, né, no rumo do polegar, esse aqui também, né, que fica no centro da almofadinha do polegar, né, eminência hipotenar, né, a gente pode também fazer a massagem indo mais para as costas, né? Então, esse ponto onde a ponta do dedo médio toca o ombro, né? Ele é um ponto importante para braço, para as costas, para pescoço, mas também para a respiração, para o tórax, para os pulmões, né? Então, a gente faz de um lado, faz de outro. E a indicação dele, né, da localização, é aonde a ponta do dedo médio toca o topo do ombro. Então, nem é para trás, nem é para frente, é na parte mais elevada, né? Você faz naturalmente essa busca, né? E depois você aprimora com a sensação de ti no ponto, né? A sensação da energia do ponto, né? De um lado e de outro. E aí é importante, né, a gente sempre pensar que tem um lado que está ativo, né, que está indo em busca e dando uma informação, também captando, mas tem um lado que precisa relaxar e soltar, dar a sua mensagem também, mas que ele possa ser receptivo a esse toque, né? E aí, entre esses dois pontos, né, lá de trás, a gente tem exatamente aquele ponto da grande vértebra, né? Abaixo da grande vértebra, que é a 7ª vértebra cervical. Então, se você vem descendo pelo meio da coluna, né, tateando esses processos espinhosos da coluna, tem um que é mais saliente. Essa é a 7ª vértebra cervical. Aí você passa o processo espinhoso dele e entre a 7ª cervical e a 1ª torácica tem esse ponto que é chave para todo o tratamento e a energia, a dinâmica, né? Energética, mais física também, muscular, esquelética, de tensão da parte de cima do corpo da gente, e a gente pode estimular ele também com uma batidinha, né? De um lado, do outro, e que ele também vai ter um efeito grande em pulmão. Então, ele é bom para tosse, né? E aí ele pode ser bom também para tratar desses êmbolos residuais do pulmão, né? E ainda na parte de trás, a gente pode ter nesse espaço entre a omoplata, né? O final da omoplata, a gente pode ir tocando a espinha da omoplata, né? Que vem desde aqui do ombro, né? Ela é saliente, é a parte da omoplata que é saliente, não tem osso, né? Tem osso para cima e tem osso para baixo. Então, é uma referência importante que é fácil de achar. E quando ela chega no final da escápula, na altura da espinha da escápula, tem um ponto importante entre a escápula e a coluna, que é referência especial para o pulmão. Então, na verdade, toda a parte desse espaço, né, entre a omoplata e a coluna, ela é boa para pulmão, para coração, de uma maneira geral, mas esse ponto, mais especificamente, na altura do final da espinha da escápula, entre a escápula e a coluna, ele é um ponto especial de referência para o pulmão. Os pulmões. Então, a gente também pode incluir ele. E, né, ou você vai no pontinho, ou quando você faz a massagem, você já pega, né? Então, se você está realmente com essa intenção, você busca
isso no ponto, né? E aí massageia o seu ombro com aquele intuito de soltar mesmo o ombro e passa na frente, né? Vai compondo esse equilíbrio entre as costas e a frente e esse pouso, né? Essa cintura do ombro, do braço, né? Que é o ombro é o braço, em cima do tórax, né? E que isso inclui, né? O ponto da clavícula e da omoplata, os ossos, né? Da clavícula e da omoplata. A clavícula vindo aqui pela frente e a omoplata vindo por trás para estabilizar a junta exatamente do encaixe do húmero, né, que é o osso do braço, e desse caminho de ida e volta para as mãos, né? E aí, nessa dinâmica muscular, né, tem um ponto também nas costas que ele é especial para pulmão, mas também para pescoço, para braço, ombro, especialmente para lactação também, que é a referência também a espinha da escápula, né? Assim como a gente achou na altura da espinha da escápula, entre a escápula e a coluna, o pontinho chave do pulmão, no meio da escápula, no meio da espinha da escápula, a gente desce em direção ao ângulo inferior da escápula, né? Que ela é um triângulo, né? A escápula. Então a gente desce um pouquinho em direção a esse ângulo e encontra um ponto que é bem sensível, né? Tem uma energia e que também vai facilitar toda essa dinâmica externa do braço, essa dinâmica de pescoço, mas também tem uma ação na frente desse ponto, inclusive para as mamas, né? Mas também para a respiração. Então, a gente tem que compor um quadro, né, que envolva toda essa dinâmica aí, dos braços, né, das mãos, né, dos ombros, né, do tórax e dessa parte, né? E aí, claro que a gente pode, né, sentir, por exemplo, é nítido o toque que eu fiz em mim, né? E se eu aprecio isso, né, com a mente e coloco a minha mente, vou educando ela a sentir essas partes, a ver qual é o local que tem junto com isso uma sensação também, né? E a sensação aqui pode ser essa que a gente pode buscar, né? Pode ser essa sensação de controle, de governança, né? De majestade dentro da gente. Tá certo? E aí expandir, né, essa sensação. Eu vi alguém ali nessa coisa, perceber como a gente anda, né, como a gente respira, né, como isso pode trazer para a gente e que sensação a gente está gerando, né, com quem que eu estou caminhando, né, dentro de mim. E aí aqui a gente pode trazer essa majestade fundamentada, né, com o tesouro da amorosidade para a gente facilitar toda essa dinâmica, né, pulmonar, cardíaca, do timo, né, da imunidade, do fígado, né, mais lá embaixo também, e que isso dê luz, né, assim, essa majestade, né, ou essa majestosidade, ou essa amorosidade, essa felicidade, assim como a raiva, o ódio, né, o medo, transparece lá no rosto da gente e nas mãos, né? Então, são locais onde isso transparece. E aí a gente pode ir, né, trabalhar essa parte da mímica, né, da testa. Então, tirar as preocupações, relaxar o rosto, trazer um semblante calmo, né, tranquilo, que expressa lá em cima, né, essa calma que a gente está tendo lá embaixo de estar sentado, né, ou em pé, né, ou bem apoiado, né? Então a gente vai verificando
cada espaço desse do rosto, né? Em torno dos olhos, a sobrancelha, a testa, a têmpora, né? A maçã do rosto, essa arcada superior, né? E aí enfatizando sempre o ponto central aqui que vai dar a volta na cabeça e na coluna, né? Passar em toda a coluna, no lábio superior, e o ponto no lábio inferior, que aí vai dar essa descida para os órgãos da gente, né? Incluindo essa passagem no tórax, né? Assim como esses pontos são estimuladores, né, da salivação, a gente também dá esse gole e aproveita para ver essa passagem do gole, essa passagem desse caminho, né, que vai em direção lá da gente, lá embaixo, né? E ouvir, né? E aí eu me dou conta agora que a gente ouve a voz que vem do pulmão ou que vem da coluna do ar, né? Então, como é que está a minha orelha? Eu passo e posso, então, ter acesso a qualquer parte do meu corpo, né? E aí eu posso incluir, né, naquela proposta do pulmão, a massagem aqui logo nesse espaço atrás do buraco da orelha, que é onde fica a correspondência do pulmão e do coração. Eu posso enfatizar mais aí, mas dar a volta, passar pela pontinha da hélice lá dentro, que corresponde ao diafragma, e massagear todos os órgãos internos, né? E aí lembrar sempre que na medicina chinesa e na anatomia da gente, né, os pulmões têm uma íntima relação com os rins, né? Então, a gente também faz ela passando lá em cima, porque aí vem o diafragma, o fígado, o baço, o pâncreas, e quando está a caminho já do finalzinho, vem os rins, ureteres e a bexiga e a uretra, né, que sai por aqui. Então, a gente tem os órgãos, todos os órgãos internos nessa base e que podem ser trabalhados, né, ou incluídos a massagem aí junto com a massagem do resto do corpo. Mas faz também a massagem em toda a parte da orelha, né? Então, essa parte mais saliente, que é a anti-hélice, né? Ela corresponde à coluna, desde a coluna cervical, a coluna torácica, né? Que fica na relação com o pulmão, a coluna lombar, que fica na relação com os rins, né? E aí a gente pode também trabalhar isso, o sistema nervoso, a cabeça, né, no lóbulo, né, passando pelos órgãos, e lá em cima, entre a hélice, que é essa parte, né, da coluna, e que entre a hélice e a anti-hélice tem esse espaço que ficam os braços, né? Nessa sequência de ombro, braço, cotovelo, antebraço e mãos lá na frente. Então, a gente também está trabalhando aí. E aí me veio aqui porque eu vi no gol do atacante brasileiro lá que deu aquela meia bicicleta, né? Aquela virada, a curva de Fibonacci, né? Que é uma curva matemática, né? Que tem várias proporções e tal. E aí eu estou pegando na orelha e encaixando a minha orelha, né, na curva do Fibonacci, né? Certamente a gente pode aplicar no pavilhão auditivo essa forma, né, que é uma espiral, né, que vai abrindo o seu diâmetro, né? Ela começa ali e vai fazendo isso. Então, faz essa forma mesmo de orelha, né? E, claro, vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas vão ter sempre todas essas estruturas, né? Da hélice, da anti-hélice, da simba, da concha e dessa parte aqui, né? Então, também inclui, em todo o tratamento da automassagem, a gente pode incluir. Assim como incluir, além do rosto, né? E dessa expressão, né? Que você pode trazer do sorriso, mas aí a gente tem também que ter a relação do pulmão, né, com a tristeza, o rim com medo,
pulmão com a tristeza, né? O coração com a alegria, o fígado com a raiva, né? Os rins com o medo, e o baço, o pâncreas, a digestão com o pensamento, com a preocupação, né? A gente tem que ver também, não só de colocar o sorriso, né, como um resultado final, como uma busca da expressão da majestade, mas também ter a expressão da tristeza, né? Quando ela estiver presente ou quando tiver motivo para ela, que ela também tenha essa possibilidade de ser expressa e não de ficar retida lá dentro. Então, né, a tristeza anda mais para o lado do choro, né, dessa face, que a gente seja também, acolha a tristeza, expresse a tristeza, para que lá na frente a gente possa estar trazendo a alegria, o sorriso, o amor, né? Então, eu digo isso especificamente a tristeza porque a gente começou falando do pulmão, né? Que tem a sua ligação com essa emoção da tristeza e da necessidade de poder expressar isso. Então, às vezes, o choro, né, é resolutivo para muita coisa, né? E se a gente não expressa, ele pode ficar contido, o choro, a tristeza, e a gente prejudicar o pulmão dessa maneira, né? Então, se existe a tristeza, existe o motivo, né? Então, que a gente possa expressar, trazer a expressão dessa tristeza, né? E aí, como a gente viu lá na orelha, né, que aquela relação pulmão e rim, né? Então, que na orelha está invertido, o pulmão está embaixo, o rim está em cima, porque ela tem também a forma de um feto, né? E aí eu trago de novo a figura do Fibonacci, né? Daquele círculo. Eu acho que algumas pessoas devem ter visto isso, né? Porque circulou na internet. Depois eu posso até ver se eu encontro ela para postar aqui. Mas também é a própria figura do feto também, né? do útero, né? A curva de Fibonacci aplicada ao útero, à orelha, né? Que é o desenho de um feto, né? A forma de um feto, né? E como essa fonte geradora, né? De curva e de energia que transmuta, né? Que dá a volta e vai para lá. E aí, chegando e meio inspirado também nessa curva do Fibonacci, né? A gente vai sair dessa parte de cima de tudo e aplicar lá nos rins, que também tem a sua curva, né? Que pode estar nessa expressão matemática, né? De um quadrado junto de um quadrado que tem a largura de 2 quadrados, que dá para fazer um terceiro quadrado de 3, né? Aí que dá para fazer um quadrado de 5, que dá para fazer um quadrado de 8, né? E aí você faz a curva. Então, o rim, e aí a gente cuida do rim também, na anatomia dele também, né? Nessa base do pulmão, né? Então, a gente pode ir treinando para, quando for fazer esse toque no rim, o máximo que a gente consegue, isso pode ser desenvolvido para criar essa relação também do rim com o pulmão mais em cima, com a base do pulmão, né? Existe de fato, né? O pulmão tem o fígado no meio, mas tem esse encaixe entre o diafragma. O diafragma está tocando literalmente a borda do rim, né? Essa borda posterior do rim. Então, quando a gente respira fundo, né? O pulmão comprime o rim, inclusive movimenta o rim meio centímetro para baixo. E quando você solta o ar, esse meio centímetro anda para frente, né? Então, o rim está em constante movimento com a respiração. E é dito na medicina chinesa que o rim dá ao pulmão essa capacidade de assimilar o ar, né? E, de fato, né, a respiração da gente
ela é muito mais poderosa, né? Quando a gente está subindo a ladeira dos 40 anos, e faz parte do envelhecimento, né? Com o enfraquecimento da energia renal, né? Você também ter ou apresentar, né, algum grau de uma respiração que não é tão potente quanto é a respiração na subida da ladeira, né? Na descida da ladeira, por essa imagem, né, do rim mais fraco, né, com menos energia, da vitalidade do nascimento, né, ele vai também prejudicando essa capacidade da gente respirar. Então, todo esse alinhamento, né, e essa massagem na lombar, né, que vai passar para a curva da torácica e para a curva do pescoço, né? E aí, mais uma vez, a gente vai entrar na coisa do Fibonacci, né? Fibonacci, né? Que é desenvolvido isso por um italiano, né? No ano de 1200, chamado Leonardo, que não é Leonardo da Vinci, né? É Leonardo de Pisa, né? Que é um matemático e que desenvolveu isso. E também são encaixes, né? Dessas curvas dentro da gente que vão potencializando as outras curvas. Então, para a massagem aqui em cima ser efetiva, né, no pescoço, mas também nessa parte pulmonar, né, que a gente já passou nela, a gente precisa também dar esses toques, né, nessa região lombar, com a ponta dos polegares, né, que vai influenciar lá em cima de um modo muito importante, né? Então, a gente pode passar também a pontinha do dedo no topo da musculatura, né? De um lado e de outro. Ela faz um volume, né? É o lombo, né? E aí, no topo dessa musculatura, esses pontos vão influenciar lá em cima, né? E aí, eu estou fazendo esse movimento do pescoço porque eu comecei a ver, eu acho que eu já contei isso aqui, um estalo no meu pescoço, né? Não sei nem se é de vértebra, se é de tendão, mas eu tenho tratado ele, né, com massagens no local, com massagens no braço, né? Mas eu descobri do grande potencial quando eu combino essa massagem aqui. E do mesmo jeito que isso beneficia, né, o pescoço lá em cima, porque é um canal, né, que vem lá de baixo e vai até a nuca, lá, né, no arco da nuca, ele também vai beneficiar essa parte do pulmão, seja da base lá embaixo, seja desse ponto aqui em cima. Então, o objetivo é ter uma passagem, né, ter uma estrada, né, uma estrutura, uma via que se equilibra ao longo de todo o seu caminho. Então, não adianta a gente tratar só um pedaço, né, só o pescoço, ou só o tórax, e aqui embaixo também não está tendo essa correspondência, né, e formando essa unidade que vai exatamente unir a bacia, o tórax e a cabeça lá em cima. Esses três espaços, né, essa divisão em três, e no espaço cabeça e tórax saem os braços e no espaço da bacia saem as pernas, né? E aí a gente vai caminhando exatamente para esse espaço debaixo do corpo da gente, né? Das pernas, e de ver essa relação também das pernas com o pulmão, né? E a relação mais que a gente pode fazer, que tem mais força, é exatamente um canal que vem lá da ponta do pé, que a gente viu ele na vez passada, né? Que é o pontinho fonte jorrante, né? Que é o canal do rim. Então, para influenciar os pulmões, né? Então, a gente tem essa parte, né? E esse canal interior, que, na verdade, vem lá do pontinho no pé correspondente a esse pontinho da mão,
né, do Palácio do Trabalho na mão e do fonte jorrante no pé, né? Então a gente pode localizar. E essa é a origem do meridiano do rim, que sobe nessa parte interna da perna, de um lado e de outro, que vem ao lado da linha média e que se acaba, né, se conecta com essa parte do gradil costal, aonde a gente já massageou no início. Então, do mesmo jeito que a massagem aqui embaixo, né, vai influenciar todo o seu caminho, inclusive o pulmão lá em cima e o pescoço, né, a massagem lá na parte anterior da perna vai ter essa influência no tórax e, no caso do meridiano do rim, notadamente na respiração, até pela sua distribuição nesses pontos aqui em cima, né? E de todo esse caminho, né, o ponto mais acessível para massagem, mais fácil de a gente fazer, é o ponto do beliscão do tendão. Então, quando você belisca o tendão na altura do maléolo interno, né, que é essa saliência óssea, né? Então, do mais elevado do maléolo, entre o maléolo e o tendão, tem o ponto do rim, e que a gente vai fazer ele com essa intenção do pulmão. Então, ele é um ponto excelente para você tratar da respiração também. E toda essa parte do calcanhar interna, né, ela vai ser também uma parte que vai trazer um benefício, né, para os rins e para o pulmão. Inclusive, aquele exercício, né, que a gente fez lá em cima, né? Então, essa parte interna, né, ela, claro, serve para o rim, para os órgãos da reprodução, mas também para o pulmão. Inclusive, aquela massagem que a gente fez aqui em cima, ela se complementa lá embaixo, e aí é uma coisa muito específica, né? A gente faz lá em cima e lá embaixo, raspando, né? Friccionando essas partes internas do calcanhar. Então, tem uma parte que é lá embaixo e uma parte que é aqui em cima, né? A gente faz ela ao mesmo tempo. Então, isso é uma receita, né? Uma coisa bem peculiar da automassagem, né? E que pode ser usada também com esse tratamento, né? Tanto de rim, dessa dupla rim e pulmão, né? Quando a gente considera esse meridiano. Mas, como a gente fez na aula passada, todo esse caminho interno, né, da perna, ele vai tratar também dessa dinâmica entre rim e pulmão e respiração, e aí vai tratar, por exemplo, se tem algum resíduo, né, remanescente de uma embolia pulmonar, vai favorecer isso. Agora, temos também que ter muito cuidado, porque os êmbolos vêm da perna, né? Primeiro, de não deixar formar êmbolo na perna, né? Então, que é uma coagulação do sangue, né, na veia. E esse coágulo se desprendendo das pernas vai subir pela veia cava, tudo isso cair no lado direito do coração, que, enfim, ele vai aumentando o diâmetro dos vasos e aí sai do coração para ir para o pulmão. E aí é que está o problema. E dá a embolia, são êmbolos, né, que vão lá. Então, quando a gente tem um problema na perna, né, de coagulação, de êmbolos, de coágulos, né, que estão já estabelecidos na perna, a gente tem que fazer essa massagem muito moderadamente, né, especialmente na batata da perna, para não desprender um êmbolo desse, né, não fazer isso. Que pode ser feito, né, uma massagem mais razoável, né? Existe uma tendência, inclusive, a ter uma circulação colateral aos trombos, né? E movimentos, né? Que vão prevenir exatamente que se formem esses êmbolos, né? E aí a gente sai com essa de rodar o pé, né?
que move bastante a panturrilha, né, que vai dando circulação e evitando estagnação de sangue nesses locais, né? E o pontinho do rim, né, que a gente pode sempre lembrar, que se chama fonte jorrante e que está lá na sola do pé, né? No espaço entre a almofada, né, do dedão e dos outros dedos, né? E aí, no fundinho, se você também fechar os seus dedos, assim, ele vai ser ali no fundo do seu pé, como é no fundo ali da sua mão. Então, fica isso. E para a gente encerrar, né, a gente volta a lembrar o ponto do estômago 36, né, que é um meridiano do lado de fora do corpo, mas que no tronco ele passa pela frente. Passa nessa linha do mamilo, né, ele aproxima um pouco da linha mediana, é paralelo ao meridiano do rim, e tem vários pontos importantes, né? Na altura do umbigo, né? Na altura do mamilo, né? Aí também já é um ponto do outro meridiano do fígado que está subindo, mas, enfim, na perna, o ponto é 36, tem esse dizer na medicina chinesa que é todas as doenças podem ser tratadas por esse ponto. E aí a gente localiza ele, dá uma batidinha, né? Faz uma massagem, às vezes, até assistindo alguma aula, sentado, numa reunião, você pode estar estimulando o ponto. Você passa o dedo para um lado e para o outro, né? A medida dele, relembrando, é o encaixe da palma na saliência da rótula e o dedo médio já marca a distância certa. E aí você só desvia da crista do osso do lado de fora e pega o ponto de um lado e de outro. E é claro que quando você vai ficando mais íntimo do ponto, né, você não vai precisar medir toda vez, né? Você já chega a esse ponto, você sente o ponto, você dialoga com ele, você conhece, tem intimidade com o ponto, né? E aí você vai fazendo esse ponto que vai estimular também essa subida e passar pelos pulmões, pela parte da frente, da face, né? Então, vai ter também esse efeito. E diz a medicina chinesa que todas as doenças podem ser tratadas por esse ponto, o E36, né? Essa é outra forma de estimular ele, né? Você fazer os dois ao mesmo tempo, como você pode fazer de um lado, de outro lado, né? Sempre combinando com pontos, né? E pode ser atrás do joelho, em volta do joelho, né? Essa parte mais lateral também. Então, o bom é sempre a gente ampliar a massagem, não ficar só detido num ponto, nem mesmo num conjunto de pontos, né? Mas que esse conjunto de pontos possa seguir essas linhas e possa ser combinados, pontos lá da perna com pontos lá do braço, pontos lá da frente com pontos lá das costas, né? Pontos no local, no caso do pulmão, né? Na frente e nas costas, mas também pontos adjacentes, né? Então, ali nas proximidades desses locais, né? E, claro, sempre trazendo, né, a mente, né, e da cabeça, sempre pode vir a massagem nas orelhas, né, para qualquer coisa, porque tem essa ligação, né? No caso do pulmão também, o nariz, né, o pulmão se abre no nariz, então você massagear o nariz, né? Sentir os cheiros, os perfumes, né, os odores, né? Também pode estar facilitando, né, essa massagem para os pulmões. Então é isso. Dezembro chegando e que Deus abençoe todos nós. Doutor Marcos, muito agradecido pela aula de hoje, fantástico. Só tenho a agradecer de todo o coração, porque o que me mantém em pé é justamente a automassagem, né?
eu estava me preparando para fazer uma cirurgia da próstata, mas não pude fazer porque realmente apresentou essa embolia nos meus pulmões. E agora eu vou ter que tratar da embolia e depois eu pensar nessa cirurgia, porque eu acho que não posso fazer nenhuma cirurgia agora, porque a medicação que eu vou tomar, ela que afina o sangue, né? Então, eu vou ter esse tratamento. Mas eu vou dizer que com automassagem eu sei que vou resolver isso aí. Eu tenho certeza. Por isso fico muito agradecido. Nós também lhe agradecemos muito pelas filmagens e principalmente pela participação aqui conosco. Obrigado, pessoal.